Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 28/3/2023. Lembrando que hoje tem vídeo, live, aula ao vivo no canal principal. Hoje é sobre prudência do espírito. Aula polêmica. Depois vai ser funções do anticristo, depois o céu na terra, depois libertação do karma, depois ataques do mal e depois, que eu escrevi ontem, preparação para a morte. Ai, meu Deus do céu, as aulas estão maravilhosas. Meus queridos, ontem, como eu disse para vocês que eu fui num evento em Atibaia, 60 quilômetros daqui de onde eu moro. E foi um evento da FACESP. Mandaram até um cartãozinho aí pra mim. Aqui. Olha que bonitinho. Olha só que belezinha. Congressista. Aqui eles colocaram Campo Limpo. Vai achando que eu era da cidade de Campo Limpo. Rapaz, só de Campinas. O que é FACESP, gente? FACESP é o seguinte. A FACESP ele é uma federação de todas as associações comerciais do estado de São Paulo. Então, a associação comercial é aquela que faz, como é que fala? Certificado digital, que resolve questões de alvarás. Rapaz, mexe com um monte de coisa, está totalmente ligado e dá todo suporte para as empresas do setor de comércio. Então, tive lá nesse congresso, fui convidado lá, chega lá um pouco tarde, né? Cheguei cedo, estava cheio, né? Porque o pessoal congresso, são 3 dias de congresso. Então, congresso são palestras atrás de palestra. Então, fui só na abertura, onde estava a parte política da coisa, né? Que o pessoal convidou para ir e tudo mais. E, meus queridos, eu vou falar uma coisa para você. Quem tem amigo não morre pagão, como diz o ditado, né? Cheguei ali, o colega já pega, já me dá um brochezinho, tal, não sei o que, um adesivinho, que consegue entrar dentro da salinha VIP, onde só fica a nata da nata. Posso falar uma coisa pra você? Um monte de prefeito eleito de cidades aí, um monte de cidade até grande, não conseguiu entrar. E o Zezinho da esquina entrou. Rapaz do céu. Olha como é que é coisa, por isso que eu falo pra vocês, quem tem amigo não morre pagão. Moço, nossa querida presidente da FACESP, daqui da coisa do comércio aqui da SIC, né? Da cidade, ela é presidente, né? Então ela tem as facilidades das coisas. Foi uma das que coordenou toda a montagem, todo daquele evento, lotado de gente, mas lotado. Assim, mais de 2.000 pessoas, assim, coisa assim, sabe? Olha, interessante. Bom, chegando lá, essa abertura, os políticos vão tirei algumas fotos, tudo tranquilo, isso aí faz parte, né? Então, o vice-governador, o Felício Ramute, ele estava como governador, não como vice. Por quê? Porque o Tarcísio foi para a Inglaterra, né? Ele foi para a Europa ver condições de investimentos lá, teve até pedra no rim, que ele estava lá no meio do evento, todo mundo falou, olha, o governador acabou de dar um trem lá no avião, inclusive, lá pousou, tudo bem, tá lá, está sendo tratado lá, e com cólica renal. Olha só, o Tarcisão tá com cólica renal. Se ele tivesse aqui no Brasil, se não tivesse sido agendada a viagem aqui, a viagem dele lá para fora, ele estaria no evento. E o evento, então, teve o Ramute, que é o vice-governador do estado de São Paulo, teve o Guilherme Afif, que foi candidato a presidente da República. Tirei foto com ele, tadinho. Rapaz, um senhorzinho de idade, mas pensa numa cara boa que aquele homem tem. Pensa numa cara daquele vovô, sabe, que gosta de ler jornal? A hora que eu vi o espírito dele, parecia aquele espírito que você abre o jornal assim, que você gosta de ver jornal. A hora que eu olhei assim, eu falei assim, nossa, moço, parece o vovô de ler jornal. E olha, não parece a idade dele. Incrível, incrível, incrível. E o Kassab, que eu consegui ver muito rápido, foi um dos pouquíssimos que conseguiu tirar foto. Aliás, na entrada dele, fui o único que tirou foto com ele. Mas ninguém conseguiu, porque ele foi entrando, chegou assim do jeito meio atrasado e já foi entrando. Resumo da ópera.
O que eu posso falar para vocês? O negócio é o seguinte: pela quantidade de prefeitos que tinham lá, tudo batendo panela, pedindo ajuda, falando, olha, eu preciso disso, preciso daquilo, eu preciso que me ajuda aqui, me ajuda ali, me ajuda para cá, me ajuda para lá. Todos os prefeitos estão precisando de investimento. Todos os prefeitos estão precisando de ajuda. Todos. Mas é todos mesmo? Todos mesmo. Sem pestanejar. E tudo ali pedindo, eu precisava de uma obra lá que ele prometeu, de uma ponte, precisava de não sei o que, não sei o que lá, e sabe, tá desse jeito. Resumo da ópera. A dificuldade que prefeitos eleitos têm é gigantesca. É nessas horas que você vê que o relacionamento faz muito mais do que o poder em si. Então não adianta você ser o prefeito se você não tiver contato ou amigos com o governador, por exemplo. Porque senão você não consegue chegar até lá, você não consegue pedir lá, você não consegue fazer as coisas lá e fazer a coisa andar. Então ali é nesse momento que você percebe o desespero e a dificuldade de todos os prefeitos. Isso é uma realidade, viu? Estou constatando, já sabia, mas eu só terminei de constatar o que já era para mim muito claro. E dentro disso, eu posso falar uma coisa para vocês, eu conheci umas coisas que eu desconhecia, eu não sabia mesmo. Eu sabia meio por cima, mas não tinha certeza absoluta. Porque, tipo assim, eu ouvi falar, mas não sei se é mesmo. O Paulo Guedes, ele era, como se fala, tipo estagiário. Ele era peixe, né, como é que o pessoal diz, né, funcionário raso, do Guilherme Afif. Então o Paulo Guedes, ele aprendeu muita coisa com Guilherme Afif. Uma coisa que eu aprendi que eu não sabia. O vice-governador do estado de São Paulo, ele tem uma loja a família dele, ele tinha uma loja de madeiras e ferragens. E o pai dele ficou doente e ele teve que assumir a empresa e tinha que dormir na empresa, porque senão não dava tempo para ir voltar e depois vir trabalhar de novo, e eram tudo criança, e eles, os irmãos, tiveram que tocar a loja, porque o pai estava doente e não podia tocar a loja. Olha só como é que é as coisas da vida, né? Então a infância, ele falou assim, olha, eu dormia assim, junto com rato, junto com coisa, porque não tinha coisa. Você está achando que tinha vida boa? Não. Aí depois que abriu uma outra loja, depois abriu outra loja, e acabou abrindo uma rede de loja conforme o tempo vai. Aí conforme você cresce junto. Então você vai observando que a vida, ela é forjada e preparada desde o começo. Todo mundo que está ali é todo mundo que conhece todo mundo de anos e anos. Então, olha, gente, é uma coisa que é assim mesmo, até para arrumar emprego, em mercado, em empresa. Se você não tiver amigo que assumiu um posto maior, você não consegue arrumar os seus empregos mais poderosos. Por isso que nós temos que ser pessoas boas, pessoas honestas, para ter referência desde o começo da vida até o fim. Porque é nessas oportunidades que um amigo fala assim, poxa, pode contratar ele que é uma pessoa boa, pode fazer porque ele é um caju bom, pode fazer não sei o que lá porque ele, rapaz, é bom. Fora disso, esquece. Mas, proveitoso, eu vi as dificuldades do que tem das coisas ali, e eu posso falar um negócio pra vocês da política, agora voltando pra política aqui, da gente faz os vídeos todo dia. Pela conversa que eu andei tendo com o pessoal lá, isso é fofoca, isso não é uma notícia oficial, mas pela fofoca, conversando com um com o outro, cruzando informação, que é o que a gente tem que fazer, cruzar informação, porque ninguém passa de forma muito clara. O que acontece é o seguinte, eles sabem que o arcabouço do governo federal vai ser um lixo, e o partido já preparou um outro arcabouço, um modelo de arcabouço, já fez o projeto, já fez tudo, e o partido vai defender esse arcabouço que vai ser apresentado pro governo federal. Porque eles sabem que vai tudo ruim, tudo horroroso, e eles não podem perder o tempo, o time de afundar toda a bolsa, de afundar tudo de novo. Então, eles já estão preparando um plano B do arcabouço fiscal, dentro dessa moldura do liberalismo, dentro dessa moldura do Paulo Guedes e tudo mais. Interessante, né?
Pois bem, foi o que deu para perceber ali. Então, de todas as desgraças que está acontecendo no governo federal, parece que tem luz no fim do túnel. Os caras já estão se antecipando, já se prepararam e já estão fazendo os movimentos bem antecipado. Muito bem. Meus queridos, o dólar ontem caiu 0,85, fechou em R$ 5,20,07, né? Então ficou 20 centavos, mas como a última casa, nem decimal ela é 7, então ficou 5,207, eu sou obrigado a arredondar, então fechou em R$ 5,21. Bom, isso é muito bom. E o dólar tem uma tendência de cair? Não sei, porque nós estamos com algum probleminha que surgiu por aí, certo? E eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Mas a bolsa, que ontem subiu 0,8%, como eu falei que ia acontecer, fica beirando perto dos 100 mil, fechou em 99.670 e hoje tem uma grande probabilidade de continuar subindo e chegar para o 101 e depois chegar para o 102 e 103 e 104 até na sexta-feira. Na sexta-feira que vai ter outra definição aí. Salve-se engano de falas de presidente ou de ministros que vão abrir o bocão por aí. A bolsa da Alemanha está no 0 a 0 hoje, 15.125, então está dentro de uma estabilidade, não está indo nem para um lado nem para o outro. Hoje é um dia sem surpresas na bolsa de valores, com uma tendência, não é que vai acontecer, tendência da bolsa aqui do Brasil subir, certo? Porque parece que tem novos ares por aí. Infomoney. Ibovespa é oportunidade ou value trap? JP Morgan segue com compra em Brasil, mas vê cautela crescente. Em entrevistas com JP Morgan, vê pouca chance de ações no Brasil subirem sem juros mais baixos, mas mesmo assim está comprando, ou seja, eles já estão selecionando quais são as ações melhores e piores e já estão se alocando. Não compraram tudo de tudo ao mesmo tempo, mas já estão fazendo análises e selecionando a pinças algumas ações. Então fiquemos espertos, pois esse movimento pode ser especulativo. Eles entram, porque agora vai ter essa questão do arcabouço, e depois eles saem se der algum problema no arcabouço, ou continue e compra mais se der tudo certo. Então eu acredito que esse vai ser o movimento. A XP ainda falou, eu não quero brincar de amarelinha, ainda. Vamos ver, porque eu acho que toda a diferença vai fazer quando a XP pegar e falar, eu vou ou não vou. O JP Morgan é muito grande, viu, gente? É um investidor muito dos grandes, hein? Vamos ficar de olho, porque se eles estão vindo aqui pro Brasil investindo um pouco aqui, tem uma boa notícia. Isto é dinheiro. Moedas globais. Quais seriam um dos motivos? Agora, dólar recua ante euro e libra, em quadro de menor cautela e com o Banco Central no radar. Então, pera lá, não é o real que está valorizando, professor? Não. É o dólar que está desvalorizando, porque eles colocam numa linguagem bonitinha, né? Eles falam assim, o dólar recua ante o euro e libra. Você fala assim, nossa, que bonito. Não. É o dólar desvaloriza ante o euro e a libra. Desvalorizou, perdeu valor. Ah, então se o dólar perdeu valor, o real subiu. Então não é que o real subiu, não. É o dólar que caiu. Ah, então tem diferença? Muita. E isso faz o quê? Com que suba as commodities em dólar. Porque se você tem desvalorização em dólar, as commodities que estão taxadas em dólares, elas se valorizam. Pois é, olha só como é que é bem louco essas coisas. Mas vamos lá. Estadão. Turbulência bancária aproxima Estados Unidos de recessão, diz membro do Federal Reserve. Então o que ele está falando? Ele está falando que as turbulências bancárias,
que estão acontecendo nos Estados Unidos e no planeta, eles fazem com que os Estados Unidos entrem em uma recessão por causa de falta de crédito, de juros e tudo mais. Se está faltando ter crédito, por que os bancos centrais então não abaixam os juros? Porque o consumo já vai ser controlado, porque já não está tendo dinheiro mesmo. É isso que eu não entendo, é isso que muita gente não entende, que muitos economistas não estão entendendo e está acontecendo no planeta. Porque se o aumento dos juros é para diminuir as pessoas de pegarem o dinheiro, se os bancos estão diminuindo a quantidade de que estão emprestando de dinheiro para as pessoas, então, na verdade, eu não preciso dos juros. É somente deixar os próprios bancos diminuírem a quantidade de dinheiro que vão emprestar para o mercado. Por que isso não está fazendo? Pois é, essa é a pergunta do milhão, né? O pessoal fala, é a pergunta que vale milhão. Que eu não sei, ninguém sabe, todo mundo está criticando, inclusive o Campos Neto, com o nosso Banco Central com juros de 13,75. E aí o que acontece? Todo mundo cria expectativa, todo mundo faz cobrança e nada acontece. Então, eu acho que o Banco Central deveria pôr uma nota falando assim, nós vamos abaixar os juros, sim, porque os bancos já estão fazendo o papel do Banco Central de restringir os empréstimos. Quando os bancos começarem a voltar a emprestar muito, a gente vê que isso pode afetar a inflação, a gente volta a subir os juros de novo. É essa que tinha que ser a linguagem. Aí as pessoas iam ficar olhando para o dinheiro que os bancos estão soltando ou não e fazendo o controle do jeito que está. Certo? Então eu penso assim. Agora, tem gente que não pensa assim. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Infomoney. Banco Mundial. Expansão da economia global sem inflação deve cair ao menor nível em 30 anos. A instituição disse em relatório que quase todas as forças econômicas que impulsionaram o progresso nas últimas 3 décadas estão desaparecendo. Olha só como é que é interessante o que o Banco Mundial falou. A expansão da economia global sem inflação deve cair ao menor nível em 30 anos. Gente, a última quebra financeira foi em 2008. 2008, 2018, 2028. Mas nós não estamos em 2028. Então faz 15 anos, não faz 20 anos que deu a quebra que é 2008. E não aconteceu isso porque o Banco Mundial está falando que é 30 anos. Então, é pior, nós estamos numa situação pior do que de 2008. A instituição disse, ou seja, o Banco Mundial disse, em relatório, que quase todas as forças econômicas que impulsionaram o progresso nas últimas 3 décadas estão desaparecendo. Ou seja, o motor dos Estados Unidos desaparecendo, o motor da Europa desaparecendo, o motor da China desaparecendo. Ah, e aí? Vai ter que criar novos motores ou vai reviver os motores? Pois bem, eu acho que vai ser criado novos motores por aí. Sério isso aqui, hein? Gravíssimo, hein? Vamos lá, Infomoney. Agora, mais grave do que aquilo é isso aqui. Dados do Banco Central, aqui do Brasil. Presta atenção, vocês vão entender o que está acontecendo com os juros do Brasil. O dever do Banco Central é controlar o câmbio, certo? E olha só a nota. Déficit corrente de 2,8 bilhões de dólares em fevereiro e alcança 54,4 bilhões de dólares em 12 meses. O déficit anualizado recua 2,6% do PIB em janeiro para 2,78% do PIB em fevereiro. O que está acontecendo? Vamos lá, vocês têm que entender o seguinte. Presta atenção como é que funciona. Eu cuido do câmbio. Então, eu tenho uma balança comercial aonde todo mundo vende para fora, para outros países, e aqui o Brasil compra de outros países. Então vamos lá. Eu vendi soja, vendi milho, vendi carne, vendi um monte de coisa.
Pá, eu entrego a mercadoria, eu câmbio, a balança recebe dólar. Então fica na balança, dólar entrando. Aí a balança fala assim, oh, bastante dólar entrando. Aí eu vou comprar bugiganga da China, coisa não sei o que da Europa, dos Estados Unidos, não sei o que. Opa, dólar saindo, tem uma balança. Saiu mais, você comprou mais coisas de fora do que você vendeu. Ou seja, o seu salário, você gastou mais o seu salário do que você recebeu? Você comprou mais coisas do planeta do que você produziu? Você está com uma dívida, seu déficit. Essa é a balança comercial. Quando você está em déficit, está com dívida, você fala assim, olha, eu preciso arcar, porque o pessoal está precisando de dólar. Porque eles compraram mais lá fora e eu preciso comprar dólar no mercado. Quem que tem dólar? Quem que tem dólar? Porque eu preciso comprar o dólar para poder pagar as contas dessas pessoas que compraram lá fora. Fazer o tal do câmbio. Preciso fazer o câmbio, comprar o dólar lá fora. Quando você sai falando, eu preciso de dólar, preciso de dólar, preciso de dólar, eu que tenho dólar falo assim, se quiser eu vendo por tanto. Não, se quiser eu vendo por tanto. Se quiser eu vendo por tanto. O que acontece com o dólar? Ele sobe. Certo? O ao contrário, quando eu tenho um monte de dólar, eu pego e falo assim, toma, tô vendendo dólar, porque tá sobrando, eu preciso de real para pagar minhas contas, fazer minhas coisas. Aí o dólar cai, certo? Porque você está vendendo mais dólar para o mercado e você está comprando dólar no mercado. Então, isso é a balança comercial. Como nós estamos tendo déficits, ou seja, a balança comercial começou a ficar tudo negativa, tudo de novo, vai fazer pressão em cima do dólar, para o dólar começar a subir. E o dólar começar a subir, e subir, e subir, e subir. Ou seja, está morrendo a nossa indústria, estamos tendo que comprar tudo de fora, porque a nossa indústria está morrendo, e a única coisa que está salvando o Brasil chama agricultura, agropecuária. E o governo federal tá mandando invadir tudo quanto que é coisa de agricultura, tá cortando crédito tudo quanto que é coisa de agropecuária, tá ferrando todo o setor que dá o dinheiro. Ou seja, a balança comercial com esse jeito de trabalhar, tá afundando tudo. Afundando tudo faz com que a pressão do dólar suba. Fazendo a pressão do dólar subir, quem que cuida disso? O Banco Central. O Banco Central cuida do quê? Da taxa de Selic. Se cuida da taxa de Selic e nós estamos tendo esse problema do câmbio, da balança comercial, eu não posso ficar baixando juros. Então os juros era para baixar um monte? Sim. E o que o governo federal tem que fazer? Mexer o menos possível. Quanto menos mexe, melhor é. Quanto menos o governo mexer, melhor é. É isso que acontece? Infelizmente não. Vejamos as cenas do próximo capítulo. Infomoney. Mensagens internas da Binance apontam tolerância com terroristas. Mostra processo sobre ofertas irregulares. Supostas conversas obtidas por regulador mostram que Exchange orientou clientes a criar novas contas para apagar rastros de crimes. Ou seja, cara, moeda virtual, essas moedas digitais, elas são isso aí, moço. É um jeito de não passar na mão de nenhum governo. Para colocar um dinheiro num lugar, sair em outro e assim por diante. Por isso que é uma das coisas que eu não gosto. Além de ser totalmente virtual, um dinheiro que não tem lastro, uma vaquinha virtual, ele tem essas situações onde você não consegue controle nenhum. E o pior, os caras ainda ensinam como fazer, o que deve fazer. Por quê? Para movimentar uma conta, você precisa de um e-mail e não de um CPF, um monte de dados. Quem que é você? Eu sou esse e-mail. O e-mail eu crio qualquer nome, qualquer coisa, do jeito que eu quiser. Pois bem, essas são as situações e os problemas que nós temos. Rezemos, moço, rezemos. Vamos lá. Folha de São Paulo. Embalagem menor e carrinho mais vazio deve se manter nos próximos meses. O varejo alimentar deve encarar nos próximos meses uma repetição da tendência de redução no número de itens no carrinho do consumidor e o encolhimento do tamanho das embalagens que ganhou força no ano passado. Ou seja,
Tudo para enganar a trouxa. Em vez de ser 1 quilo de sabão em pó, vai ser 800 gramas. Em vez de ser 800 gramas, agora é 500 gramas, depois passa para 400 gramas e vai diminuindo. A caixinha do não sei o que era de 100 gramas. O chocolate era de 200 gramas, passou para 100 gramas, passou para 90 e eu já estou vendo no mercado de 80 gramas o chocolate. Barrinha de chocolate. E a pessoa acha a barrinha mesma. Não é. Você olha lá, você já vê que está diminuindo o tamanho. Caixa de chocolate. Antigamente, caixa de chocolate era meio quilo. Caixa de bombom era meio quilo. Aí vai diminuindo, 250, agora 200, daqui a pouco é 180 e vai diminuindo. E vamos chegar onde? Em chocolates tudo é errado, porque agora para fazer volume, o que faz com o chocolate? Dos bombom. Ah, pega e bate ele numa máquina, fica cheio de ar para pesar menos e fazer volume. Então você vai comer volume, não o chocolate em si. Nós estamos indo para essa coisa horrorosa? Estamos. A coisa está ficando feia. Mas professor, se está ficando feia, se ninguém tem dinheiro, não sei o quê, não é baixar a Selic e o câmbio? Não, mas abaixa a Selic e o câmbio. Como é que faz? O problema é que o governo não está controlando essas coisas. Ele está tacando imposto de exportação. Eu vou colocar um imposto para exportar o petróleo. Ah, moço, para de vender petróleo. Ninguém compra petróleo. Rebenta a balança comercial. Rebenta a balança comercial, o dólar explode. Vocês estão entendendo como é que é? É muita burrice? Não dá, moço. O pessoal precisa entender como é que funciona. Não dá. Vamos lá. Infomoney. Olha só o que o ministro pega e me fala. Não fala, não, sabe, indo contra. Olha, o Haddad falou ontem uma coisa. Chega o Padilha e me fala outra coisa. O Haddad chegou e falou assim, não, gente, a gente voltou aqui, não vamos pra viagem, então nessa sexta-feira a gente vai entregar o arcabouço. Eu falei ontem no vídeo. De hoje, o que saiu a notícia do jornal? Infomoney. Padilha diz que ainda não há data para a apresentação do arcabouço fiscal, mas conversas devem avançar na semana. O ministro das Relações Institucionais, que é o Padilha, destaca ambiente favorável à matéria no Congresso Nacional. Por quê? Porque o que aconteceu? Chegou lá a questão do arcabouço, o partido PSD do Kassab pegou e falou, olha, desculpa, vou mandar a minha versão. E agora eles falaram, agora não vai poder entregar na sexta-feira, porque os caras já fizeram uma deles e agora nós vamos ter que analisar deles e misturar uma com a outra ali. E vamos ver aonde chega. Só que agora tem referência. Se eles apresentam a porcaria, eles vão falar assim, prefiro a do Kassab, não prefiro a sua não, do Haddad. É Haddad ou Kassab? É Haddad e Kassab. Tá parecendo um país árabe aqui, né? Haddad e Kassab, Haddad e Kassab. E aí vai. E aí? Como é que faz? Pois bem, ai moço do céu, a coisa tá muito maluca. Ai. Poder 360. Nova data para a viagem à China dependerá de chineses. É óbvio que vai depender de chineses. O pessoal cancelou a viagem, porque tava pegando fogo no parquinho aqui. Vai marcar a viagem para lá, só que não é mais a agenda do Lula. É a agenda da China. A China que vai controlar. Mas posso falar? Foi melhor não ter ido. Principalmente porque o presidente da China tinha acabado de voltar da Rússia para evitar problemas de nossa, vocês estão montando o negócio tudo em cima da hora ali, tudo, porque o cara acaba de sair da Rússia, já vai conversar com o Brasil, dá uma sensação ruim, estranha. Então essas coisas tudo regulou. Gente, a coisa não tá bonita não, mas está caminhando. Pelo menos essa semana não está transparecendo as coisas horrorosas do governo, ou seja, estão se segurando um pouquinho mais. Professor, agora vamos bater um papo que eu comecei no começo do vídeo, agora vamos conversar agora do fim. Professor, e como que seria para você poder ajudar o governo então? Vamos lá, um exemplo. Eu gostaria de poder ajudar o governo. O que eu percebi? Fui bater panela, ver se eu posso arrumar alguma coisinha, fazer alguma coisinha, se dá para surgir alguma coisinha, etc. Muito bem. O que eu percebi ali é um monte de gente pedindo, então entra por aqui e sai tudo por aqui. Tudo que eu falar entra por um lado e sai pelo outro. É melhor nem falar, porque senão a pessoa não vai te ouvir. Ponto. Simples assim? Simples assim. Muito bem. Segunda questão.
O que esses caras entendem? O que esses caras percebem? O que esses caras têm lá? Eles conseguem ficar analisando rede social. Eles conseguem ter percepção de pessoas falando, precisa desse. Ou seja, o que precisa fazer é um trabalho de base, é um trabalho de marketing oculto. Como assim, professor? Marketing oculto. O que tem que fazer? Eu estou falando para você o que tem que fazer para funcionar. Fora isso, gente, eu não sei como fazer. Porque eu fui com pessoas que são amigas do Kassab, por exemplo, desde criança. Eu fiquei batendo papo e conversando com o primo do Kassab, que mora aqui em Campinas, que o cara cuida de um monte de coisa. Mas, cara, o cara vai dar preferência para mim, Zezinho da esquina, ou preferência para um prefeito que está eleito? É óbvio que vai ser um prefeito eleito. Simples assim. Certo? Muito bem. O que eu percebo é, eles fazem muito pesquisa. Então, tudo quanto que é pesquisa, tem que aparecer quem? O meu nome, por exemplo. Vocês querem me ajudar, ou quer ajudar outra pessoa, quer ajudar o prefeito, quer ajudar não sei quem? Tem que aparecer o nome. Então, por exemplo, apareceu uma foto do Kassab. Aí tem que colocar assim, @Gilberto Kassab, né, para pegar o nome dele, para vincular com ele, e pegar e falar assim, olha, vocês precisariam ter no seu governo o @Ricardo Minarro. E solta. Olha, vocês precisariam ter no governo tal, o Ricardo Minarro. Aí vocês precisariam ter não sei o que, ele. E começa a soltar na do Tarcísio, no Guilherme Afife, que tá tudo que tá trabalhando. Não adianta ser político, vou mandar pro Bolsonaro, não adianta. Bolsonaro não tá no poder, não tá lá, mas ele ajuda. Não ajuda. Só quem está na ativa, só quem está no poder. Fora do poder, mas professor, não ajuda? Não. Mas vou pôr no do prefeito aqui. Não ajuda. Tem que ser neles lá. Então tem que ser na mídia do Kassab e do partido. No Kassab e do partido. Então tem que colocar lá no partido. Entrar no partido e falar assim, olha, vocês precisavam ter o fulano de tal trabalhando para vocês. Vocês precisavam ter o fulano trabalhando para vocês. Vocês têm que ter aqui. E eu vai colocando. Tchum, tudo quanto que é postagem. Apareceu, não sei o que. Pá, tchac. Por quê? O cara vai ficar vendo. Vai aparecer nos índices. A hora que for baixar o índice, vão pegar e falar assim, cara, tá parecendo um monte de gente indicando esse cara aqui. Quem que é esse cara? Aí muda a conversa. Em vez de eu procurar, eles procuram. Quem que é? Eu conheço o fulano. Chama ele aqui, porque tá todo mundo falando que tem que ter ele. Aí, meu querido, aquela coisinha que era pra ser pra limpar o jardim, arrancar a sujeira da caquinha do cachorro, de serviço, arrumei um serviço, do quê? Você é o faxineiro, ninguém vai te ver. Você vai passar como se fosse um zumbi. Numa dessa, os caras já te colocam numa posição de diretor, de chefe de um negócio, não sei o quê. Aí você consegue começar a fazer diferença. Então essa é a tática que tem que fazer. Se você tem amigo prefeito, amigo vereador ou coisa, tem que fazer isso. E se quem gosta de mim ou quer fazer, pode fazer. Porque isso aí vai fazendo aparecer o nome, e os caras fazem pesquisa. E chega na pesquisa, vai acontecer isso. E aí a inteligência artificial, ela coleta essas coisas. A inteligência artificial vai pegar e falar assim, quais são as pessoas que os brasileiros mais gostam? Os brasileiros gostam daqui no estado de São Paulo, da região tal, do fulano. No Brasil as pessoas gostam do Bolsonaro, gostam do Lula, gostam não sei do que. Aí você entra naquele bolo da onde as pessoas gostam, porque esses caras trabalham com pesquisa, nem mais nem menos. Meus queridos, era isso. Então foi um evento interessante, bacana, são 3 dias, tem mais hoje, mais amanhã, eu não tenho condição de ficar indo. Mas foi bom, conheci muita gente, revi muita gente. Porque o pessoal que tá sempre por ali. Pessoal animado, gente boa, conversa pra chuchu. Nossa, piadista sem tamanho. E é isso aí. Meus queridos, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.